Então vamos lá, irmãos, continuar aqui nosso estudo do livro de Romanos, meditando aqui juntamente com o livro do irmão Bruce Anstey. E hoje nós estamos nesse tema, Educação Espiritual na Escola de Deus, capítulo 5, versículos de 3 a 8. Vamos dar uma aproveitada já aqui, vamos ler o capítulo 5, do versículo 3 a 8. Romanos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se eu não me engano, o verso que a gente vai estar vendo, deixa eu ver aqui, é o verso 4, né? A partir do verso 4. Não é isso? Então, eu vou ler aqui o verso 4 aqui. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, aqui no livro de Romanos. E um comentário aqui. Vou passar aqui agora para o livro do Bruce Anstey. Vamos ler a partir daqui. Paulo acrescenta uma segunda coisa, e a paciência, ou resistência, a experiência. Suportando uma provação com o Senhor, o crente ganha experiência prática nos caminhos de Deus. Experiência significa prova prática. Refere-se ao processo de aprendizagem no caminho da fé, por meio do qual adquirimos conhecimento prático de Deus e de seus caminhos. É só uma pergunta, esse daqui a gente já viu? Ou realmente é para essa semana? Isaac, Wesley, tá certo mesmo? A gente parou aí. É a partir daí mesmo. A partir daqui, não é? É. Pronto, é porque ficou a impressão de que a gente tinha lido e comentado esse aqui. Então vamos lá. Experiência significa prova prática. Refere-se ao processo de aprendizagem no caminho da fé, por meio do qual adquirimos conhecimento prático de Deus e de seus caminhos. Provamos por experiência que Ele é tão bom quanto a sua palavra. Cada experiência com Deus fortalece nossa confiança nele. Vou ler essa parte de novo. Muito boa. Cada experiência com Deus fortalece nossa confiança nele. Aprendemos de maneira prática de suas ternas misericórdias e cuidados. E apreciamos essas experiências e refletimos, ou fazemos uma reflexão sobre elas. E um dia as levaremos conosco para o céu. Um irmão jovem, certa vez, perguntou ao irmão mais velho: como uma pessoa obtém experiência? O irmão mais velho respondeu: obtemos experiência por meio de experiência. Não há outra forma. Paulo acrescenta uma terceira coisa, e a experiência é a esperança.
Essas experiências com o Senhor não apenas fortalecem nossa fé e confiança em Deus, elas também tornam nossos corações para o céu, em direção à nossa esperança. O resultado é que ela brilha mais em nossos corações e é mais real para nós. E assim vivemos mais em vista ela, essa esperança, né? A esperança da glória. A percepção de que nossa glorificação está muito próxima nos dá nova energia para suportar por um pouquinho de tempo. Hebreus 10, 37. Se perdermos de vista essa esperança, em época de provações, correremos o risco de desistir, em vez de resistir. Paulo diz que o crente não fica envergonhado de sua esperança, porque, como resultado da fé do crente sendo fortalecida por meio da esperança das provações, ele sabe que está firme e seguro. Verso 5. O quarto elo nesta cadeia de características cristãs que Deus forma em seu povo por meio de provações é que elas têm uma maneira de produzir uma noção mais profunda do amor de Deus na alma. Eu passei aqui para o verso 5, mas eu vou dar uma parada aqui. Não sei se algum irmão gostaria de comentar aqui esse 4. Isso que a gente já leu. Vou continuar então aqui. O quarto elo nesta cadeia de características cristãs que Deus forma em seu povo por meio de provações é que elas têm uma maneira de produzir uma noção mais profunda do amor de Deus na alma. Paulo diz que por meio dessas coisas, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Note, ele não está falando do nosso amor por Deus, mas do amor de Deus por nós. É o desejo de Deus que tenhamos uma noção mais intensa e mais profunda de seu amor em nossas almas. E essas experiências fazem isso. Note também, Paulo não está se referindo ao crente receber Espírito Santo, chamado de selo, está em Efésios, ou da unção, em 1 João, ou do penhor, 2 Coríntios. Isso aí é que ocorre quando uma pessoa crê no Evangelho. 2 Coríntios 1, 22. Mas de um novo sentimento de seu amor enchendo nossos corações. É isso que motiva a vida cristã. Nós fazemos o que fazemos para o Senhor porque o seu amor nos constrange.
Então, aqui só resumindo essa parte que a gente viu, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmão, aqui ele está frisando que aqui não é o recebimento do Espírito Santo como selo, que está em Efésios, nem como unção, e nem o Espírito Santo como o penhor. Mas ele está falando aqui, o assunto é o amor de Deus que está derramado em nossos corações. Então a gente vai, através da experiência nossa aqui de vida cristã, sabe, tudo que ocorre com a gente aqui nesse mundo, toda a aflição que a gente passa aqui, e, sabe, a gente muitas vezes fica bem triste, mas todas essas coisas aí, o Senhor está permitindo, Deus está permitindo, para a gente ter uma percepção maior do amor de Deus por nós. Então é isso que o irmão está falando. Mas de um novo sentimento de seu amor enchendo nossos corações. A gente percebe mais que, na verdade, tudo que está acontecendo conosco, ainda que a gente julgue ser algo assim ruim para a gente, né? As situações, circunstâncias que a gente passa, na verdade é Deus permitindo isso para que a gente sinta cada vez mais o amor dele, o cuidado dele em nossa vida. E só quem pode compreender isso é um cristão verdadeiro, porque esse amor está derramado em nossos corações, como fala a palavra aí, pelo Espírito Santo. Então, se um crente ele tem o Espírito Santo, ele pode perceber isso através dessas experiências. E cada vez mais ele vai, sabe, entendendo, conhecendo mais de Deus, do amor de Deus, vai se apegando cada vez mais e vai confiando, né? E vai tendo alegria por passar por essas aflições. Isso aí é um exercício, né? Isso é posso dizer, é uma escola de crescimento. É por isso que o irmão diz aqui, isso é que motiva a vida cristã. Nós fazemos o que fazemos para o Senhor porque o seu amor nos constrange. Quando a gente percebe todas essas coisas na nossa vida, entendendo que Deus é que está cuidando, esse amor de Deus vai nos constranger a ir mais além. Vou dar uma paradinha aqui, que depois a gente tem o verso 6. A gente pode dar uma lida aqui, até algum irmão está meditando aí, se for comentar. Nesse verso aqui, né? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, para a gente entender um pouco esse contexto aqui. Vamos ver, né? Segunda Coríntios, capítulo 5. É esse aqui. Mas vamos ler aqui, né? A partir do
a marcação aqui do parágrafo. Vamos dar uma lida aqui. Partido 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aqui o irmão destaca esse momento, porque o amor de Cristo nos constrange. As irmãs aí estão conseguindo entender a questão do nosso assunto. Vou só voltar aqui no título, né, para a gente ter uma certa noção. Educação espiritual na escola de Deus. Então está falando aqui das provações que a gente passa nesse mundo, e que isso tudo aqui serve para uma educação espiritual. E esse lugar onde nós estamos aqui está sendo usado como escola, aqui no mundo mesmo, a escola de Deus. É aqui. É aqui que nós vamos estar aprendendo. Então, nós vamos ter essa educação espiritual, crescimento espiritual. Vou botar aqui o verso 5, que o irmão levantou a mão aí. Cláudio Mar Santos. Boa noite, Dal. Boa noite a todos os irmãos. Só queria comentar nessa frase aí, Dal, que está aí. Fazemos o que fazemos para o Senhor. Né? Se o que Cristo fez, o que foi feito por Cristo, né? É o que nos basta, crer nele. E aí está aí, o que é que nós podemos fazer mais ainda? Fazemos o que fazemos para o Senhor. Só um comentário só dos irmãos aí. Possível, né? Entendeu? Certo, Cláudio, mas entendi. Eu vou deixar aqui, tem o irmão Wesley aí, Isaac, se quiser comentar. Outro irmão aí que esteja de comunhão. O irmão Heber também está aí, Dal. Opa, Heber chegou aqui? Cadê? Oh, aí os irmãos que sempre estão comentando, né? O irmão fez essa pergunta aí, né? Nós fazemos o que fazemos para o Senhor, né? Entendendo que o Senhor morreu por nós e nós cremos nessa salvação, né? Então, o Cláudio Omar, você perguntou o que nós podemos fazer, né? Por isso. É que o que Cristo fez na cruz, o sacrifício do nosso Senhor, né? Foi consumado ali, já nos basta.
basta nós agora cremos no Senhor, né? E isso é nossa esperança, nossa salvação. E como é que ele está dizendo, fazemos o que fazemos, é simplesmente um ato de obediência, de adoração, porque não é nada, fazemos nada mais para a salvação, né? Que para a salvação basta crer no Senhor, não é isso? Isso, irmão. Vamos ver aí se algum irmão quiser comentar. Heber, também pode ficar à vontade, eu não vi que você estava aí não, viu? Boa noite a todos, irmãos. Esse fazemos o que fazemos para o Senhor é resultado de gratidão, de apreciação pelo seu amor por nós, né? Quanto mais andamos nessa trajetória, nessa caminhada aqui nesse mundo, nesse deserto, né? Com o Senhor, quanto mais próximo andamos do Senhor, mais apreciamos o seu amor e mais somos motivados a, por gratidão, né? Andar nesse caminho de boas obras, né? Mas o ponto principal é o amor, né? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala que, ainda que ele tivesse dom de profecia, o irmão vai colocar. Obrigado. O apóstolo Paulo fala ali, então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, né? Ágape, né? Seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade ou amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor ou caridade, nada disso me aproveitaria. Por que ele está enfatizando tanto o amor? Porque quando chega mais adiante, um pouco mais abaixo, irmão, vai falar que o amor nunca falha. 8 aí. Então ele fala que o amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, o conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então o amor é o caminho perfeito. E esse é o amor ágape, né? Quanto mais nós andamos próximos do Senhor, conhecendo mais dele, né? Mais a gente desfruta desse amor por nós, mais a gente entende o quão profundo esse amor foi, né? Para nos salvar. A cruz mostra isso, né? E não somente a cruz, morte de cruz, né? E as nossos pecados, nossa dívida que nós tínhamos, né, com Deus, também mostra o quão longe o Senhor foi para nos salvar. Isso tudo é resultado do seu amor, né, por nós. Então isso é maravilhoso, a gente saber que nós andamos com o Senhor que nos ama, que nos amou, que nos ama e sempre nos amará, né? Então, qualquer coisa que a gente faça hoje para Ele, voltando ao que o irmão perguntou, não está relacionada à salvação, porque só Ele pôde fazer algo relacionado a isso, só Ele pôde nos salvar, só Ele é Salvador, né? Mas está relacionado à nossa gratidão pelo que Ele fez, né? É nesse sentido, por amor.
Só pegando também um gancho do irmão aí, né? Repetindo já praticamente o que o irmão já falou, é que esse versículo que o irmão citou aqui, né, sobre o amor, porque o irmão está dizendo que é ágape, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos não tivesse caridade ou amor, ele diz, o amor ágape. Por que a gente identifica que aqui é o amor de Deus? Como a gente viu aqui no versículo 8, o amor nunca falha. Que amor é esse? O amor de Deus. E esse amor de Deus, que é ágape, está derramado em nossos corações. Então aqui Paulo ele está falando justamente desse amor que foi derramado no coração dele. Então ele diz aqui sobre essas coisas, né? Ainda que eu falasse, tá, e vem discorrendo, e não tivesse esse amor de Deus derramado em meu coração, não tivesse esse amor de Deus, o ágape, que é perfeito, né? Um amor perfeito, incondicional. Ele aí diz aqui, seria como metal, se ele não tivesse, né? Seria como metal que soa, como sino que tine, nada seria. Ele resume bem isso aqui. Nada disso me aproveitaria. Como o irmão falou, né? O motivo aí é o amor. Então, muitas das coisas que a gente faz em devoção a Deus, verdadeiramente, né, sincero, é porque a gente percebe o quanto Deus nos amou. Como o irmão começou falando, né, que o que foi feito foi lá na cruz, né? Primeiro começa com Deus. E agora nós, nesse reconhecimento dessa salvação, e por muita gratidão, nós fazemos as coisas para o Senhor, usando justamente o amor que vem de Deus também. Não é o nosso amor, não é o nosso amor, mas o próprio amor de Deus. Irmãos, vai parecer redundante, mas não é. Ficar repetindo aqui as mesmas coisas. Mas é importante esse exercício. E é exatamente isso, né, que estamos fazendo aqui agora. Né? A gratidão, né, os irmãos falaram aí, gratidão, amor, obras. São temas muito, muito importantes para pensarmos. Porque a carne ainda está aqui, irmãos. Não estamos nela, mas ela ainda está em nós. E o que termina acontecendo, e que certamente aconteceu, né, com muitos, mesmo conhecendo a verdade, entendendo, mas ao começar a fazer as obras, fazer alguma coisa para o Senhor, a carne ela pode atuar. Não deve, mas ela pode atuar. E correr o risco de ficar achando que está fazendo por algum interesse, ou até mesmo pela busca da salvação, como muitos ainda buscam a salvação pelas obras. E realmente é um risco, é uma armadilha, essa questão que a carne pode colocar. Então é muito importante exercitar isso, esse pensamento, essa fala, essa oração acerca desse tema. Porque você pode começar, a gente pode começar a fazer alguma coisa. No primeiro momento, pode até começar pelo intelecto e dizendo, eu faço por amor, eu faço por gratidão. E a carne, ela é sutil, e aí ela pode colocar uma armadilha. E no fundo, não ser isso. Ou deixar-se levar pela carne. E ao fazer muito, achar que é merecedor ou de maior galardão, ou benefício, ou comunhão com o Senhor, ou qualquer outra coisa. Porque você está trabalhando muito na obra, né?
E nós que viemos, principalmente, né, na maioria do sistema, isso era muito exaltado, né, essa questão do fazer. Não, você tem que fazer, e era ainda dito para a salvação, e não era só a questão de bênçãos, ou de galardão, ou de uma melhor comunhão, mas era também a questão da salvação, inclusive. Então isso ficou muito enraizado, impregnado da forma errada. E podemos ainda incorrer nesse erro de achar que está fazendo por amor ou por gratidão, simplesmente, e não. Porque o coração é enganoso, né? A palavra deixa bem claro quanto a isso, o nosso coração é enganoso. Então é muito importante esse exercício, é muito importante isso que estamos fazendo agora. Foi muito bom, acredito, os irmãos levantarem esse tema, para que a gente possa realmente estar exercitando isso, e isso é diário, não é só agora, né? É o tempo todo, e enquanto fazemos as coisas, pode ter certeza, quando você vai entregar um folheto, quando você vai orar por alguém, quando você vai à reunião, quando vai alguma coisa, exercita, faça um exame para ver o que está lá no fundo, né? Para ver se realmente está genuíno, se realmente está por amor, se realmente é por gratidão. Eu acredito ser muito importante exercitarmos isso sempre que fizermos alguma coisa para o Senhor, para que isso também seja no Senhor, essa obra que está sendo feita, seja para o Senhor, mas principalmente e primeiro no Senhor. Realmente, isso que o irmão trouxe agora é uma grande armadilha que o inimigo fez para nós cristãos. Como os irmãos no passado costumavam falar, em língua espanhola, é uma trampa, né? Uma armadilha, né? Porque a tendência da carne é sempre querer ser mais, a nossa velha natureza. Então, se for para fazer algo para Deus, que eu seja mais. E que eu possa ser mais para Deus. Só que esse querer ser mais para Deus, geralmente pode ser fruto da carne. Quase sempre é. Então, o ponto não é que eu seja mais para Deus, mas que Cristo seja mais para mim. Que Ele cresça e que eu diminua. E o que o irmão falou é fundamental, é o julgamento próprio, é se examinar diariamente. Mesmo o exame que a gente tem quando chega para partir o pão, para tomar a ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim examinado, coma deste pão e beba deste cálice. Tendo feito o dever de casa, do julgamento próprio, e reconhecido diante do Senhor que somos indignos por nós mesmos de estarmos participando da ceia. Mas pela dignidade que há em Cristo, participamos. E então que é o pensamento de João Batista, que ele cresça e eu diminua. E o apóstolo Paulo também mencionou isso em Filipenses, né? Que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem de lei, né? De qualquer lei. Então, é algo muito importante, é que Cristo seja mais. Que Oséias também mencionou, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, Deus já tem o seu Filho, que já pagou o preço, que já cumpriu a obra. Como o irmão no passado também mencionou, Deus não está buscando heróis, entre aspas, né? Ele já tem o nosso Salvador, o seu herói, né? Entre aspas, né? Isso. O Senhor é o único que tem a preeminência, né? Que deve ter a preeminência,
e a primazia em tudo, né? Então é se colocar do lado do Senhor contra nós mesmos, nos julgando, sabe? Julgando a nossa carne, julgamento próprio. As primeiras duas linhas aí do verso 5, né, o irmão Bruce Antes comenta aí que sobre as características cristãs, né, que Deus vai formando no seu povo, que são as características que são faladas aí no verso 4, né? A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Essas características aí, como o irmão está falando aí no verso 5, o Senhor utiliza dessas características que ele vai produzir no seu povo, ou nos seus filhos, vamos dizer assim, né? Para que tenha uma noção mais profunda do amor de Deus na alma, como o irmão Brucense colocou aí, né? Uma maneira de produzir uma noção mais profunda do amor de Deus na alma. Nós temos a tendência, né? Nós temos a tendência de só dar valor, né, àquilo que a gente, vamos dizer assim, experimenta, ou toca, ou sente, né? A gente só dá valor a isso. Temos essa tendência, a nossa carne tem essa tendência. Por isso mesmo que acontece muitas vezes, de a gente, na rotina, né, dessa vida aqui, de muitas vezes esquecer que quem está nos sustentando, quem está cuidando de nós, né, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, para nós cristãos principalmente. Mas o homem em geral tem geralmente essa tendência de esquecer que existe um Deus Criador. Esquecer que existe um Deus Criador. Por quê? Porque ele ou está labutando, trabalhando para conseguir as coisas na vida dele, então ele acha que aquele esforço dele foi que conseguiu, foi com que fez com que ele conseguisse algo na vida. Ou, o contrário também acontece, né? Depois de tanta labuta e não conseguir nada e as coisas tudo dando errada, o homem também acha, alguns homens acham que aí é porque Deus é mau, ou porque Deus não está olhando para ele. Tanto um lado como o outro, né, são pontos de vista totalmente equivocados da pessoa de Deus. E para nós ainda, que conhecemos mais da pessoa de nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente lê lá em Hebreus, quando fala da fé, fala que a gente tem que crer, a fé faz com que a gente creia que Deus existe, né? Deus existe. E que ele, esse Deus que existe, e para nós cristãos agora, né? Para nós cristãos, a gente sabe e conhece que esse Deus é amor. Esse Deus é amor. E aí começa como? Começa, né, com a obra de Cristo ali. Começa com
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente começa a conhecer o amor de Deus aí, quando a gente crê nesse Senhor Jesus, no Senhor Jesus, e a gente entende, sabe, que Deus nos amou e por isso enviou o seu Filho, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Ele também nos amou, porque Ele veio e fez toda a obra de salvação. Primeiramente para Deus e depois para nós. Né? O amor dele por Deus e por nós também. Então começa por aí. Conhecer esse Deus, mas não fica só por aí. Por isso que fala da paciência, experiência, né? Aí vem a experiência que vai fazer com que, né, esse amor que a gente conheceu inicialmente lá, o amor de Deus que nos salva, o amor de Deus que enviou o seu Filho, o amor do Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, vai muito mais além ainda do que isso. E a gente vai ter toda a vida aqui e não vai conseguir medir ou chegar a toda a profundeza, a largura, né, do amor. A gente não vai conseguir chegar a esse conhecimento de profundidade, largura e do amor de Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por nós. Mas Ele nos mantendo ainda aqui, depois de salvos, para nós passarmos por essas tribulações, essas provas, né? E a gente ter, então, Ele forjar em nós essas características de paciência, de experiência e depois de esperança, a gente ter esse amor de Deus aí, né? Mais, vamos dizer assim, mais profundo em nossa alma, esse conhecimento desse amor. E aí entra naquilo, né, que os irmãos até têm colocado, sobre a questão, e que foi colocado aí também, né, de 2 Coríntios 5, ali 14 a 15, né, sobre a questão do amor de Deus, o seu amor nos constrange. Então, somos cristãos, não andamos na lei, nem por obras, mas andamos por fé, né? O justo viverá pela fé. E a fé entende e conhece, né? E reconhece esse Deus que é amor. E esse amor, o que acontece? Que nos constrange. Então, quando fazemos alguma coisa, né, a gente reconhece, entende que nada vem de nós mesmos. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. Tem uma palavra que fala que tanto querer como realizar vem de Deus. Vem de Deus. E muitas vezes, para a gente entender isso, é quando a gente está numa prova ou numa tribulação em que a gente se vê sem, vamos dizer assim, nada que possamos fazer. Sem nenhuma força, sem nenhum poder, sem nenhum raciocínio mental, né? Sem nenhuma qualidade nossa que possa nos tirar daquela situação. E quando a gente olha com o nosso olhar humano, a gente diz tudo perdido. Mas aí Deus vem, né, e cuida de nós, no seu infinito amor. Como o Pai cuida do seu Filho. E o Senhor Jesus, né, como nosso sumo pastor, como fala lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Então, eles vêm, Deus, nosso Pai vem, o Senhor Jesus vem e nos tira daquela situação ou nos conduz, né, naquela situação para o nosso olhar, então, se voltar para Ele e assim ter esperança. E mesmo no olhar humano, não vendo nada que possa melhorar, Deus vai e faz aquela obra, né? Nos dá essa esperança, nos dá o consolo, nos dá o conforto, nos dá
a fé. E ele faz isso nesses momentos. Então, é nesse momento aí que esse amor, né, que começou em nós com a salvação, se aprofunde em nossa alma por esse Deus. Um Deus que é amor. Um Deus que cuida. Um Deus que não abandona os seus filhos. Por isso que a gente muitas vezes insiste, né, para os irmãos, por conta dessas trapaças que o irmão Weber falou aí, que muitos trazem aí, a trapaça do inimigo de dizer que um cristão ou que um filho de Deus pode perder a salvação. Isso é uma trapaça, na verdade, né? É uma trapaça, porque a palavra de Deus não nos fala isso em sua palavra. Deus não nos fala isso em sua palavra. Então, são nesses momentos, são com essas características aí, que esse amor vai se aprofundar e nós vamos poder caminhar a vida aqui, não legalmente, não fazendo as coisas para Deus, porque tem que eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal obra, eu tenho que sair para pregar o evangelho, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não por causa disso. A gente vai caminhar e vai fazer aquilo que agrada a Deus por causa do amor dele que nos constrange. Por causa do amor de Deus que nos constrange. E esse amor vai nos constranger quando a gente, cada dia mais, vamos conhecendo mais desse amor dele. Cada dia mais. Tem uma outra trapaça que acontece muito, né, que o mundo gosta de ensinar. O mundo ensina um amor romântico, o amor hollywoodiano, o amor das novelas. Né? Esse amor, né, dos livros de romance e tudo mais. Mas a gente está falando aqui do amor de Deus. Né? E como os irmãos falaram aí, o amor de Deus que nos amou, sendo nós ainda pecadores, inimigos, é o que Paulo fala depois no verso 6, né? Aprofundando mais essa questão do amor. Sendo nós pecadores, inimigos, rebeldes, Deus nos amou. E se nós, assim, andamos com esse Deus que nos amou e que conhecemos Ele como um Deus que nos ama e cuida de nós, né? Cada passo que a gente dá por fé nessa caminhada com Deus, esse amor de Deus vai se aprofundar mais e mais na nossa alma e vai nos constranger mais e mais a estar sempre diante dele, com corações agradecidos, com coração regozijosos, com louvor na boca, com um sentido de adoração nas coisas que ele prepara para nós, né? De reverência e adoração a esse Deus que nos ama. Então, é uma coisa para a gente estar realmente meditando nisso, né? E caminhando, assim, crescendo no conhecimento de nosso Deus, e assim a gente aprofundando mais esse amor dele em nós. Veja que sempre tudo vem de Deus para nós. A gente não tem nada para chegar e apresentar de nós para ele. Não temos nada. Mas se a gente, né, desfruta disso, do que está vindo dele para nós, né, nós podemos, assim, sentir esse amor no sentido de, né, viver esse amor de Deus na prática, né, com a experiência, e aí podemos, então, caminhar nessa esperança, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aí, irmãos.
Amém, irmão. Achei interessante abrir esse diálogo, né? Porque eu vi muito interessante aí. Porque Deus não enxerga mais nenhum sacrifício humano, né? Somente o sacrifício de Cristo é o que ele nos enxerga. Nós só devemos crer, né? Naquilo que Cristo nos fez por nós. E o único mandamento que ele nos deu é amar o próximo, né? Ame ao próximo, como a si mesmo. Porque não adianta nós fazermos mais nada, subir escadaria, tá dentro de congregação, tá dentro de todo domingo, tá com... E nem o povo acha que porque ser cristão é só tá ali de terno e gravata, tá com a Bíblia embaixo do braço, né? Mas não, Cristo, o último mandamento é amar o próximo. Aí eu achei interessante. Nós só devemos crer e fazer a obra que ele nos ensinou, né? A obra é amar o próximo, crer naquilo que ele fez. Para Deus, nada que podemos fazer é mais válido. Amém, irmão. A conexão que tinha caído, irmão, aí já voltei. Não sei se vai haver mais algum comentário de irmão. Já são 9h18, né? Então, como sempre, a gente caminha junto, né? E a gente pergunta aqui também às irmãs como é que está a questão do entendimento, tá tudo ok aí, né? Como os irmãos estavam falando aí, frisando muito bem isso, né? Que aquilo que a gente faz para o Senhor é por amor, mas não é o amor daqui do mundo, não é o nosso amor, não é o nosso sentimento. É o amor de Deus que nos constrange, o amor de Cristo que nos constrange a fazer aquilo que é para a honra e glória do Senhor. Nós somos movidos dessa forma, né? Então tá bem esclarecido, né, para as irmãs aí essa questão, porque realmente, como os irmãos falaram, né, muitas vezes a gente é motivado por outros interesses, por algum interesse nosso, ou de alguma organização, e aí a gente vai, sabe, dar ouvido àquilo ali e vai fazer aquela coisa aí usando o nome de Deus. Mas não é assim, a gente tem que entender, ter isso muito claro na nossa mente, ter isso muito forte no nosso coração, de que nós fomos salvos. E Deus amou o mundo, como Wesley falou aí, né? Uma partezinha que eu peguei. E ele deu seu filho por causa de nós. Então a gente entende muito bem isso aí e faz as coisas não porque tem um interesse de ser um líder ou algum outro tipo de interesse, não. É porque Deus me amou primeiro, a irmã até colocou aí em um comentário, e agora nós podemos também amar, né? Temos essa capacidade. É um amor desinteressado, né? É incondicional. Foi isso que Deus fez conosco, né? Se Deus fosse levar em conta aí o que a gente fez de inimizade, né, contra Ele, de pecados e ofensas, nenhum aqui estaria, né? Nenhum aqui teria salvação, ninguém. Mas é dessa forma que a gente age para Deus, através do próprio amor dele. A gente sempre deve descartar o nosso amor.
É como o João falou lá nos evangelhos, né? Ele apontava sempre o amor do Senhor para com ele. Ele diz assim, aquele discípulo a quem o Senhor amava. Porque naturalmente, como dizem Romanos, né, 3:10, não há um justo sequer, ninguém entende a Deus, ninguém busca a Deus, não há que faça o bem. Então, naturalmente, a gente não iria amar a Deus de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nosso sentimento em relação a Deus é inimizade. Éramos inimigos de Deus, como o irmão falou aí. Então, eu posso fazer um resumozinho aqui dessa parte, né, para a gente estar encerrando. Eu creio que as irmãs aí entenderam muito bem essa questão, né? Então, quando a gente pensar em algo, nas coisas do Senhor, primeiramente a gente coloca na frente a pessoa do Senhor Jesus. O amor dele por nós. Aí, então, a gente vai ser direcionado, com essa percepção maior do amor de Deus por nós, a gente vai ser direcionado a fazer algo que tem relação às coisas de Deus. Isso guiado também pela palavra, né? E não adianta a gente inventar. Ah, eu quero fazer isso aqui porque, sabe, é ao Senhor, então não há necessidade disso. Como os irmãos já falaram, o Senhor já fez tudo. Aí, andar em amor, os irmãos estão colocando aqui. É o Weber. Botou os versículos aqui. Versículo Efésios 5, 2. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele fez isso por nós e isso também foi agradável a Deus. Né? Assim também nós nos entregamos por esse amor, mas para agradar a Deus, não para agradar a nós mesmos. Isso é que é interessante, né? A gente não deve pensar em si. O Senhor não pensou em si. Ele pensou em nós, primeiramente pensou na glória de Deus, o Pai, e nós fomos incluídos nesse amor do Senhor, né? Assim deve ser conosco também. Andar em amor, como também Cristo os amou. Aqui o versículo 1 João 4:11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Isso aqui é o mandamento cristão. Aqui é o amor fraterno de irmãos conectado ao amor ágape. Amar uns aos outros. Está falando de irmãos aqui. Não sei se algum irmão gostaria de falar mais alguma coisa, mais alguma ressalva para o final. Um novo mandamento vos dou, o Isaac colocou aqui. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. É incondicional isso, né? O amor de Deus, então, ainda que o irmão esteja se comportando de uma forma que, sabe, que muitas vezes desagrada, né, a nós, né? Desanima uma outra pessoa ou ofende, ainda assim, a gente deve pensar nesse amor de Deus que teve por nós e assim também transmitir para esse irmão que está nos ofendendo, ou que nos ofendeu, que nos desagrada, ou seu comportamento não é muito bom, porque o nosso também não era bom e Deus nos amou a si mesmo. E até hoje, né, a gente falha, né? Não era e até hoje não é. Mas seremos irrepreensíveis
quando o Senhor nos trouxer aqui com Ele, né? Porque é Ele mesmo que vai fazer isso em nós. Então, eu só vou dar uma lida aqui nesse verso 5 e a gente encerra, só mais uma vez, só para estar firmado aqui na nossa mente. O quarto elo nesta cadeia de características cristãs que Deus forma em seu povo, por meio de provações, é que elas têm uma maneira de produzir uma noção mais profunda do amor de Deus na alma. Paulo diz que por meio dessas coisas, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Note que ele não está falando do nosso amor por Deus, mas do amor de Deus por nós. É o desejo de Deus que tenhamos uma noção mais intensa e mais profunda de seu amor em nossas almas. E essas experiências fazem isso. Note também, Paulo não está se referindo ao crente receber Espírito Santo com selo, ou unção, ou penhor. Essas coisas que ocorrem quando uma pessoa crê no Evangelho. Mas, o que Paulo está falando aqui é mais de um novo sentimento de seu amor enchendo nossos corações. Isso aqui é o amor de Deus. É isso que motiva a vida cristã. Nós fazemos o que fazemos para o Senhor porque o seu amor nos constrange.